Olá, amigos. Aqui é Ronaldo Damasceno, apresentador do programa Acreditare, que irá ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Connect TV. Mais uma vez no programa da Acreditare, com o patrocínio da Transdução. E hoje, aqui na Connect TV, vamos ter duas pessoas especiais, duas pessoas de um assunto muito importante para a área de saúde, que é sobre engenharia clínica. E nós vamos falar com Alexandre e com Mayra. E eu vou deixar eles se apresentarem primeiro, para que vocês conheçam. Os dois trabalham na Amplomed, uma empresa especializada em engenharia clínica. Estamos discutindo aqui abertamente os cuidados que as empresas de saúde precisam ter com os equipamentos, com o parque tecnológico, para garantir o investimento que se faz na compra deles e garantir a precisão dos resultados. Mayra, agora com a chegada da pandemia, eu vi tantas empresas passando por dificuldade, trocando o cronograma, mudando. O quanto isso afetou vocês no serviço de vocês diário? Muito, Ronaldo, porque a gente tinha todos os cronogramas traçados, todas as equipes direcionadas e de repente as empresas chegavam, queriam prestar o serviço, olha, por conta da pandemia está suspenso os atendimentos ou os nossos engenheiros positivaram para a Covid e nós não vamos conseguir cumprir o cronograma. Caramba! Aí o que era muitas vezes preventivo acabava se tornando-se corretivo. Corretivo. Você sabe que virou febre, né? O termômetro. Termômetro para lá, termômetro para cá, pega a temperatura na entrada, vai não sei o quê. Explica para esse pessoal o quanto um termômetro pode variar, né, dependendo do uso, da maneira que se faz, e dar falsos resultados. Sim. Começa que ele tem um distanciamento para a leitura. Hoje ele não se cumpre. Muitas vezes a gente vai no supermercado e afere-se pelo punho. Qual que é a distância? Esse termômetro foi aferido? Ele te passa confiabilidade? Ele está dentro do desvio que é preconizado, que é permitido pelo fabricante? Nós não sabemos. Muito legal esse tipo de colocação, porque hoje a gente está copiando modelos, né? Tudo que foi saindo, né, Alexandre? Sim. A gente foi copiando, a cada momento uma situação nova. Mas uma coisa que eu sinto que aconteceu, Alexandre, muitos programas de manutenção de ar-condicionado, a gente teve que antecipar para poder limpar mais. Você teve alguma coisa dentro da Amplomed, de alguma forma, que você precisou ajustar para essa antecipação ou não? Com certeza, Ronaldo. Na verdade, os hospitais e as clínicas eles ficaram muito mais visados, né, nesse momento, né, até pela vigilância sanitária, né, Anvisa. Então, nós tivemos realmente que correr, né, como a Mayra comentou, muitas vezes com uma corretiva, porque não tínhamos tempo, né, de tocar as preventivas, né? Então foi meio que apagando incêndios, né? E muitas demandas acabaram surgindo, né? E a gente vai tocando, né, dançando conforme a música. Eu soube que vários equipamentos deixaram de ter preventiva até pelos grandes fabricantes, por conta da pandemia mesmo, ou por conta do isolamento, ou por conta de técnico que pegou. E isso foi realmente assim, uma situação bastante delicada por um período. E vocês não, pelo contrário, vocês continuaram fazendo o serviço de vocês. Tem peças que até hoje a gente não está encontrando no mercado, né? Sim. O grande fornecedor hoje no mercado, o celeiro, são as fábricas e as revendas de Santa Efigênia, que na grande maioria fechou, né? Sim. Então eu fico imaginando o trabalho que vocês tiveram para poder suprir tudo isso. Com certeza. Nós temos, inclusive, a Amplomed, ela abriu uma filial em São Paulo,
né? Que nós atuamos na região norte, né? E a nossa filial de São Paulo, ela foi exatamente criada estrategicamente para poder dar um suporte para a região norte, né? Então, peças, Santa Efigênia é um local onde nós atuamos bastante, né? Comprando a peça, colocando no primeiro voo para poder suprir a necessidade do nosso cliente que está lá com o seu mamógrafo, com o seu raio-x parado, né? Então, para poder voltar a ter um atendimento de excelência, a gente corre bastante aqui embaixo. Que legal. Ô Mayra, e me fala assim, quais são os principais equipamentos que você entende, ou pela lei, ou que precisam de uma atenção especial? Equipamentos de suporte à vida, que são os considerados equipamentos críticos dentro de uma instituição. É aquele que na hora que precisar, ele tem que funcionar. E caso ele não funcione, tem que ter bem alinhado um plano de contingência. Porque o nosso paciente, ele tem que ser atendido naquele momento, que é imediato, que pode estar em risco a vida dele. Vamos lá. Então, um desfibrilador, uma bomba de infusão, vamos pegar aqui, que eu acho que foi bastante falado, o respirador que foi comentado, não tem respirador. Vamos aproveitar esse assunto da pandemia, sim, né, que está em alta. Então, com certeza, isso tudo precisou de uma atenção muito especial nessa crise toda. Sim, e o bom é que com essa pandemia surgiram muitas parcerias. Algumas marcas, né, de fabricantes de automóveis pararam a produção, a parte de manutenção, e se dedicaram a consertar ventiladores pulmonares ou outros equipamentos de suporte à vida. Eu acho que o altruísmo falou bem alto com todo esse processo. Ou seja, a pandemia mostrou um lado de humanização muito grande para poder se juntar e resolver problemas que talvez a gente não desse atenção. Sim, todas as áreas se uniram, porque como ninguém ia comprar carro, ninguém ia fazer algumas coisas, então eles pararam e focaram em uma outra, porque são técnicos, são engenheiros que conseguiriam, de acordo, né, com manuais técnicos e operacionais, que eles conseguiriam consertar os equipamentos que dariam suporte à vida de muitos pacientes e salvaram muitos. Então, assim, surgiram outras áreas que se aliaram à área da saúde. Isso foi muito produtivo. Que até os professores das faculdades aí tiveram que entrar nessa luta para poder, lá no laboratório, que geralmente essas faculdades têm, a consertar essas coisas também. Sim, né? E o companheirismo de todos. Porque muitas vezes não tinha um manual de serviço de um equipamento, não tinha do outro, então compartilhava-se o conhecimento. Isso foi muito produtivo. Foi muito produtivo. Equipamentos que estavam parados há anos em instituições de saúde, que foram recolocadas em uso por essa ajuda tanto das empresas quanto governamental. Isso é tão legal porque tem gente que não tem noção, às vezes, do quanto é determinante um equipamento médico, né? O aparelho de pressão, por exemplo. Me conta um pouquinho, Mayra, o quanto ele pode variar e o quanto ele pode causar de transtorno se ele der uma informação errada. O esfigmonômetro, né, que é o aparelho que a gente utiliza para mensurar a pressão, ele tem uma resolução pertinente a ele que é determinado pelo Inmetro. E hoje ela está em mais ou menos 3 milímetros de Hg. Então, se o equipamento, no processo de metrologia legal, calibração, não estiver dentro desse parâmetro, ele é recolhido, ele é alienado. Por quê? Isso pode dar um falso diagnóstico, ou uma hipertensão ou uma hipotensão. E aí entrar com medicação com fármacos que não serão efetivos para aquele paciente. Que legal. E a gente fala muito do respirador e a gente viu que muita gente precisou de oxigênio. E tem os fluxômetros, né? Aquele que libera o oxigênio. Aquilo também precisa estar muito em dia para poder garantir que CC, que fala, que o litros esteja garantida, é isso mesmo? Sim, e até mesmo porque senão acaba correndo desperdício. Numa época que está faltando oxigênio, o médico prescreve 1 litro e ou você está dando abaixo e a saturação não vai ser efetiva para o paciente, a saturação vai cair, ou acima você está desperdiçando oxigênio. E o oxigênio é caro.
além do custo, ainda está em risco a segurança do nosso paciente. Ô Mayra, que legal que você me deu essa oportunidade de falar. Eu não vou revelar jamais, mas eu lembro que uma vez eu fiz uma auditoria no hospital, a gente descobriu que a economia que ele ia fazer com vazamento de oxigênio, porque ele gastava uma fortuna com Hertz Martins por causa de um vazamento, ele faria uma UTI novinha, só para você ter uma ideia. Porque eles não sabiam, para eles era normal trocar, nunca se questionou se aquilo realmente estava sendo usado. Precisou uma auditoria de qualidade, despertar o interesse no financeiro, mas vocês já perguntaram quantos realmente disso foi usado? Bastou essa pergunta para fiscalizar e eles descobriram que tinha um vazamento por conta de uma reforma que fez, então metade do que eles usavam ia para fora. E que às vezes a gente não se atenta a isso, porque acha que é normal. Como acontece com vazamento de água em casa, né? Que você não vê aquele vazamento e quando você percebe, eu posso falar da minha casa, que uma vez a minha cozinha caiu todinha, por causa de um vazamento de água do esgoto, caiu todinha e a gente nem imaginava. A gente só foi perceber quando caiu. Então, eu acho que nesse hospital aconteceu a mesma coisa. Isso ainda é normal ou já não é mais factível? Hoje o Departamento de Engenharia Clínica ela tem uma visão macro. Então ela começa a ver esses custos, gerenciamento de custos também é função da engenharia clínica. Então a gente tem mais ou menos um consumo prévio e por uso de indicadores, quando extrapola, a gente tem que saber o porquê e de onde acontece. E isso na maioria das instituições de saúde, esses vazamentos existem sim. E para isso que quando faz a auditoria, a gente avalia onde está a causa e ataca aquela causa. Que legal. E a principal forma disso é treinando os usuários. Porque muitas vezes está vazando, escuta aquele barulhinho baixinho. Acha normal. Normal. E não é normal, está tendo um desperdício. E quando começa a se mostrar por números que aquele barulhinho é um custo e é um custo real, eles tomam consciência e ajudam bastante os departamentos envolvidos. Outra coisa que eu percebo que vocês atuam bastante é na análise da troca da peça. Então, mas essa peça foi trocada há tão pouco tempo, está trocando de novo, o que está acontecendo? Isso faz com que o fabricante comece a ver também diferente o serviço, né? Sim, porque todo equipamento ele tem um histórico. Então, pelo histórico, você já começa a ver o índice de troca de peças. E se aquela peça está sendo trocada várias vezes, o porquê daquilo? Ataca a causa. Que legal. Causa. Essa palavra para qualidade tem sido a tônica, né? Você já fez estudo de causa, você já fez análise crítica. Isso para vocês, eu imagino que já deva estar muito bem acostumado, porque os engenheiros fazem a gente fazer essas perguntas o tempo todo, né? Você já rodou os 5 porquês? Você já entendeu aonde começou o problema? Me explica isso um pouquinho mais para o nosso amigo aqui. Para a engenharia isso é normal. Fazer o ciclo, né? Traçar ciclo PDCA, os 5W, SH, é fato. E ele tem um fundamento. Não é simplesmente fazer. Tem que saber fazer, como fazer, para que fazer. Olha, você falou do meu livro, Ser, Fazer e Ter, né? Se você não sabe o que você está fazendo, qualquer resultado serve, né? Então, tem que saber muito bem o que você está fazendo, aproveitando, olha aqui o meu livro, aqui eu fiquei devendo os outros programas e hoje eu trouxe aqui para dar de presente para minha amiga Mayra, que veio aqui, não é nem daqui da cidade, veio aqui participar, e para o meu amigo Alexandre também. É um prazer vocês terem vindo aqui no meu programa, falar desse assunto que eu acho tão importante e o quanto ele é técnico e exige um conhecimento, mas que vai deixar muita gente hoje sabendo um pouquinho mais sobre a engenharia clínica. Alexandre, você acha que nós estamos no caminho ou o Brasil ainda tem muito a amadurecer para esse segmento da engenharia clínica? Eu acho que nós estamos no caminho, né? Eu acho que nós, com certeza, né, essa pandemia, ela veio, né,
para que hajam mudanças, né? E elas estão acontecendo, né? E nós esperamos, né, realmente que as nossas autoridades, né, continuem olhando para a área de saúde, né, porque é uma área que infelizmente ficou muito a desejar nos últimos anos, né? Mayra, considerações finais, querida. Obrigado por você ter vindo. Eu gostaria que você fizesse a sua despedida aqui do programa, falasse como que foi, se você esqueceu de alguma coisa que eu de repente não perguntei, fica à vontade. Só aproveitando o gancho no que o Alexandre falou, a engenharia clínica ela é relativamente nova. É um ramo novo e que nós temos muito a aprender. Então, que a gente compartilhe informações. Nós não podemos pensar só na gente, porque sempre no final tem um cliente, tem um paciente que pode ser um de nós. Então, que compartilhemos essas informações, porque tudo para todo mundo é muito novo. E se a gente compartilha, eu acho que a gente consegue sobreviver de uma forma melhor e mais humana. E agradeço o convite e coloco à disposição para que vocês precisarem. Eu que agradeço, gente. Olha, foi um prazer enorme. Estou muito feliz em trazer um assunto, acho que não lembro de nenhum outro programa ter falado sobre esse assunto. Estamos sendo o primeiro, com certeza, e que isso sirva de inspiração para outras empresas, porque qualidade é isso. Venha fazer parte do mundo da qualidade. Venha para a gente. Acreditare. Até a próxima. Conheça a Acreditare Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditaregestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia.